Durante esta semana, o nosso assunto aqui da classe foi Deuteronômio, e nós começamos a ver que este livro se destaca dos outros 4 livros de Moisés, por conta do fato de que foi escrito praticamente nos últimos meses da sua vida. Ele viveu 120 anos, 40 no Egito, 40 no deserto, como um pastor, como um gestor dos rebanhos do seu sogro, e 40 anos como guia espiritual e guia legislativo, guia civil do seu povo, ou do povo de Israel, que foi peregrinando pelo deserto. Nós verificamos, então, que nos 4 primeiros livros estão traçadas a história da criação, a história de como Deus selecionou um homem, Abraão, a história de como essa família foi se desenvolvendo por meio de ações miraculosas de Deus. Vemos quando Deus convoca Moisés, estabelece a forma de libertação do seu povo do Egito, que é uma forma miraculosa, por meio de pragas, por meio de ações que os homens não podem imitar. E nós vimos então que, retirando o povo da escravidão, Deus começa a estabelecer os termos de uma teocracia, que é um governo onde Deus legisla e os seus servos o obedecem. Hoje ficou muito claro na nossa reflexão bíblica aqui o fato de que a vida do cristão é uma vida teocrática. É uma vida teocrática. Não importa o chefe, se é bom ou mau, a ligação que se tem de dependência, de obediência é de Deus. A proposta era a mesma. Por isso Deus deu os 10 mandamentos, mas Deus também deu toda a regra civil, toda a regra cerimonial, toda a regra sacerdotal, todos os usos e costumes que esse povo, que ele tinha escolhido, deviam respeitar. Então é muito importante para a gente lembrar que numa teocracia não é a opinião humana que conta, não é a vontade humana que conta, é o princípio da obediência por causa da confiança. O que motiva uma pessoa a obedecer é justamente o fato dela confiar, dela depender, dela crer. O que é agradável a Deus não é que a gente preste culto e homenagem para Ele de qualquer jeito, é que lá no coração a gente confie nele, é de que lá no coração Ele seja o centro da nossa atividade, da nossa existência, e que, como resultado dessa relação íntima com Ele, a gente obedeça. Não é? Obedecer por medo não é uma coisa que o crente precisa nutrir. Sorria, você está sendo filmado. Não, não é por isso. É pelo fato simples da gente saber quem é Deus, do que Ele é possível, do que Ele é capaz de fazer, e por conta disto, então, caminhar fielmente com Ele. Se nós achamos o discurso de Pedro um discurso complexo, difícil,
Nós vamos ler Deuteronômio e nós vamos encontrar ali muito mais rigor nos discursos de Moisés. Muito mais rigor. Inclusive, no domingo passado, a gente tratou da questão de morte, porque qualquer coisinha que saísse da linha da vontade do Senhor, ele determinava que morra. Simples assim. Como é que a gente resolve o problema de uma pessoa ruim? A gente tira ela da terra. Essa é a impressão que passa quando a gente lê Deuteronômio. Mas nós devemos nos lembrar que para Deus, Deus é Deus de vivos. A vida da pessoa continua. Ele continua tratando com essa vida. Seja o rumo que ele determinar para onde ela vai. Ele continua tratando com esta vida. Então, quando se lê Deuteronômio, nós observamos duas coisas. A primeira delas é que Moisés constantemente repete as mesmas palavras. É uma recapitulação atrás da outra. É uma postura de didática, eu diria. Enquanto que a segunda coisa é que nós vemos Deus agindo livremente e resolvendo as questões de uma maneira muito direta. Transgrediu, paga. É lá que a gente vê esse senso de justiça, olho por olho, dente por dente. Aquilo que o homem fez, o homem paga. Simples assim, é justo, não é justo? É justo, é justo. Então, a divisão do livro, nós vimos na semana passada, que passa justamente por uma pequena introdução. Depois disso, Moisés faz um primeiro discurso e ele retoma toda a história dos últimos 40 anos que ele passou junto com aquele povo. O que Deus fez, o que Deus não fez, o que aquele povo fez, o que aquele povo não fez. Aí então se estabelecem 3 cidades para homicidas não dolosos. Pessoas que, por uma infelicidade, eliminaram um outro ser humano. E ali eles poderiam viver tranquilamente numa penitenciária aberta, com a família, plantando, colhendo, vivendo ali. Mas se eles saíssem dos limites daquela cidade, eles estavam sujeitos a ser mortos pelo vingador. Esse era o critério de justiça. Quer dizer, infelizmente eu matei alguém, a pessoa entrou na frente do meu carro, não deu tempo de frear, eu não estava em velocidade alta, mas a pessoa teve uma queda desastrosa e veio a óbito. Vai para a cidade de refúgio, fica lá. Não tem indulto, não tem perdão, não tem nada, é lá. Então se estabeleceu isso como um critério de exercício de justiça para os casos involuntários. Para os casos voluntários, a gente sabe o que é. Matou, morre. Matou, morreu. É simples assim. Tirou a vida de alguém, tiram a sua. Se a gente levasse isso a sério... Eu estava prestando atenção na mensagem e pensando assim, hoje não existe um chefe esbofeteando o outro, mas existe esbofeteando assim, ó, estragando com a reputação da pessoa. Segundo discurso, então, era uma exortação à fidelidade, à lei dada no Monte Sinai, em Horebe, e também diversos preceitos que são muito específicos para um povo que está na seguinte condição: eles estão acampados do lado de lá do Jordão,
e eles vão para o lado de cá do Jordão, e eles vão vencer pessoas, vão lutar contra pessoas e vão se apropriar dos bens daquelas pessoas. Qual a razão para isso? Vamos ver o capítulo 9. Capítulo 9, por favor. Um dia eu acho. Essa folha fininha é difícil a gente manusear, não é? Capítulo 9, do versículo 1 em diante. Prestem atenção como é a coisa. Escute, Israel. Hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem, e de quem já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje, que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome, ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim, vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Qual a razão disto? O texto continua: quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra das nações, dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas. E também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Por que é que Deus está ordenando que Israel entre num território que está estabelecido com outras etnias? Exatamente pelo fato de que o copo, o cálice da ira de Deus se completou em relação a estas nações. Então, Israel está sendo convocada para exercer o juízo de Deus sobre aqueles países. Não é por causa de uma promessa simples que Deus fez: eu vou dar essa terra para vocês, apenas. Isso também conta, mas conta o fato de que Deus está exercendo a sua ação de governar todas as etnias, porque é isso que Deus faz, Ele governa todos os povos. E diante da maldade desses povos, Deus está determinando o seu fim por meio de um povo que Ele sacou da escravidão e trouxe para possuir a terra. Mas nós estamos falando de um processo que foi revelado uns 500 anos antes, meio milênio antes. Deus colocou no coração de Abraão essa fala: eu vou te dar essa terra que você é peregrino hoje, eu vou te dar. Então Deus faz todo o processo de o povo se desenvolver e então dá todos esses preceitos. Então vocês percebem que esses preceitos, alguns desses preceitos são úteis para nós hoje, não é? Como trato moral, como trato social,
são úteis hoje. E eles estavam presentes também em códigos antigos de convivência social. Entretanto, o propósito de Deus, ao trazer Israel para a beira do Jordão e depois fazer a transposição do Jordão para essa terra, tinha dois objetivos: confirmar a promessa que ele tinha feito 500 anos antes e, ao mesmo tempo, executar o juízo sobre estas nações. É por isso que Moisés está tão preocupado e constantemente repete em Deuteronômio as mesmas falas: sejam obedientes a Deus, sejam obedientes a Deus. E vocês viram pelo texto que é necessário que eles tenham fé. Tenham fé, porque o que eles enxergam? Eles enxergam uma terra boa, promissora, mas ao mesmo tempo eles enxergam gigantes, cidades fortificadas. É o que eles enxergam. Só que Moisés está dizendo: Deus vai adiante de vocês. Eles não enxergam Deus, eles enxergam as fortalezas. O que é que eles precisam? Eles precisam de confiança no Senhor para poder marchar. Então, percebam que não está se tratando aqui da salvação da alma, está se tratando da missão desse povo, está se tratando de como este povo deve caminhar depois de ter sido resgatado por Deus. Uma coisa é a salvação da alma, outra coisa é o caminhar com Deus depois disso. E caminhar com Deus depois disso não depende das circunstâncias. A gente não olha as circunstâncias para poder caminhar com Deus seguro, a gente confia. Era o que Deus queria. Nós encontramos o terceiro discurso, então, quando Moisés confirma a lei de Deus e, ao mesmo tempo, Moisés profere uma série de bênçãos, uma série de maldições que dão medo. Dão medo. É bom você ler o livro, porque só assim você vai ter a compreensão precisa. Nós estamos numa visão muito panorâmica aqui de Deuteronômio. Nós sabemos que Moisés mesmo, por mais que ele tenha vivido com Deus, por mais que ele tenha, olha, nenhum homem do Antigo Testamento teve uma vivência tão estreita com Deus quanto Moisés. Imagine 40 anos de uma vida intensa com Deus, entrando no lugar onde Deus lhe falava face a face. Sabe, é uma coisa que foi transformando Moisés e foi trazendo para Moisés uma carga espiritual que nós não conseguimos dimensionar, né? Deuteronômio termina com essa descrição, e a gente pode ler novamente, como lemos no domingo passado, mas o que nós vemos é Moisés cantando e abençoando cada tribo tem uma bênção específica, lá no capítulo de número 32, de 44 até o final do 33, e aí nós temos a morte de Moisés. Ninguém achou o sepulcro dele. Deus disse assim: olha, eu falei com você, nós vivemos juntos durante esse tempo, mas naquele dia que eu disse para você falar com a rocha, você bateu nela, e por isso você não vai entrar na terra, mas eu vou te mostrar a terra. Mostrou a terra e tirou o ar dele. Nossa, Deus podia ser brasileiro, não é? Dar um indulto.
Não tem isso. O que é, o que não é, não é. E a gente precisa se acostumar com um Deus que não tem jeitinho. O nosso Deus não dá jeitinho. Ok? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Pensar na misericórdia, porque no Novo Testamento as pessoas se iludem dizendo assim: olha, o Novo Testamento é diferente, não é? Porque a mensagem é de amor e não de justiça. Nada muda. Nada muda. Um exemplo para vocês é o discurso escatológico de Jesus, que ele diz que quando ele vier, ele virá como justo juiz, e ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas os que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É o mesmo Jesus. Ele não vai dizer jamais: quebrarei o galho de todos vocês. De última hora, resolvi dar um indulto presidencial a todos. Não tem isso. Não tem isso. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Quem não crê já está condenado, diz a Escritura. E nós precisamos nos acostumar com isto. A cultura nos ensina essa autopiedade. A cultura nos ensina esse jeitinho de um perdão de Araque, como dizia Araque. Araque é do meu tempo de moço. Os mais moços conhecem Araque aqui? Sabe o que é Araque? Só moços assim, de barba branca. Então temos a morte de Moisés, a conclusão, e nós vimos então que é uma reafirmação da aliança, uma exposição da aliança nesse novo cenário. Então vamos lá. Quando você tem o primeiro discurso, você tem a aliança do Sinai, você tem a renovação da aliança em Moabe, a conquista da terra, e você tem a recordação do passado, que evidencia sucesso quando existe obediência à vontade de Deus, em contraste com o fracasso na desobediência. O segundo discurso é muito interessante, porque trata da questão de autoridade, dignidade, comprometimento, direitos e privilégios. E Arnold e Beyer, pronto, esses são os sobrenomes dos autores. Em Descobrindo o Antigo Testamento, uma perspectiva cristã, que está na letra miudinha, mostram que existe uma conexão entre os 10 mandamentos e como Moisés trabalha cada um desses mandamentos no decorrer desse segundo discurso. Então, o mandamento primeiro, no capítulo 12, o mandamento segundo também no capítulo 12, mandamento 3, e assim vai, como vocês podem ver. É importante para a gente lembrar que na teocracia, a última palavra sempre é de Deus. Na teocracia, a regra de vida social é de Deus. Então, alguns conceitos que tem lá são específicos para a época. Por exemplo, Moisés fala assim: quando você tiver 2 mulheres, a primeira você não ama. É como Jacó. A primeira você não ama, a segunda você ama. E as 2 te dão filho. Mas, na seguinte ordem, a mulher que você não ama te dá o primeiro filho antes da segunda mulher.
O direito de progenitura vai para o filho da mulher que você não ama. Ok? Quer dizer, é uma coisa muito específica. Hoje nós não casamos com duas mulheres, não é? Talvez alguns. Eu espero que nenhum crente. Não é? De qualquer maneira, são regras que se apresentam na conjuntura lá. E nós precisamos entender o que passa daquele tempo e se aplica para a gente, e o que fica naquele tempo e se aplica especificamente à questão daquele povo naquele momento. O terceiro discurso fala do futuro. Então, para que você viva na terra prometida, é necessário que você se mantenha na aliança. Qual a aliança? De Deus ser o seu Deus e de Deus ser o Deus dos seus filhos no decurso das gerações. Essa é a aliança. Tá? O segundo aspecto é que a fidelidade à aliança vai resultar em bênçãos no futuro, enquanto que a desobediência resultará em castigos. Há um momento em que Deus diz para Moisés assim: olha, esse povo é ruim, esse povo é de dura cerviz, e mesmo que você esteja pregando constantemente para eles obedecerem, eles vão desobedecer e eles vão ser levados para outros países, como escravos de volta. Deus não enganou Moisés nem um pouco. E ainda tem gente que diz que Deus não conhece o futuro. Deus não só conhece o futuro, como trabalha no futuro. Deus trabalha no futuro. Porque era por meio deste povo duro, por meio deste povo que não entendia a sua vontade, que Deus trouxe Jesus Cristo. E é por meio deste povo que Deus vai ser exaltado ainda. Paulo vai afirmar nos capítulos 9 a 11 de Romanos que esse povo vai voltar à cena. E este povo de Israel será o povo de Deus, somado com a igreja, no futuro. Então Deus disse, do mesmo jeito que Deus disse para Abraão, 430 anos, que o povo ia ser escravo no Egito, Deus disse para Moisés que esse povo, 600 anos depois, ia ser despatriado de vez. O que a gente encontra também? O fato de que Moisés agora tem um discurso de apelo ao povo para se decidir a favor da aliança. Então ele fala muitas vezes, olha, se vocês ficarem juntos de Deus, a terra onde vocês vão viver, as guerras que vocês vão ter que enfrentar, tudo isso eu estarei na frente de vocês. Então é muito animador você ler Deuteronômio sob a ótica da direção do dia, do seu dia. Quando você pensa assim, pois é, como é que vai ser esse meu novo dia de trabalhos, de lutas, de aflições? Leia Deuteronômio e você vai ver Deus dizendo assim, eu vou adiante de vocês, creiam em mim. Eu estou adiante de vocês, creiam em mim, segurem na minha mão, caminhem comigo, andem comigo, vivam comigo, respeitem o que eu penso, obedeçam ao que eu determinei. Mas uma das coisas que assustava Moisés nos discursos era justamente o fato da influência da sociedade em volta. Moisés falou muitas vezes em Deuteronômio acerca do mal da sociedade, o que a sociedade podia colocar no coração dos israelitas, especialmente em relação a ele,
Sabe aquele mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim? Então, este mandamento é essencial na relação que uma pessoa tem com o seu Deus, com o seu Criador. Não pode haver nenhuma coisa que substitua Deus na crença da pessoa e na vida cotidiana da pessoa. Você vai realizar um negócio, o que você tem que fazer? Confiar nos conselhos dos investidores ou orar a Deus? E tem crente que eventualmente diz assim: Deus não entende de dólar. Deus não entende de ações na bolsa. Você já tentou dizer: Senhor, está aqui todo o meu salário, o Senhor que me deu tudo isso, o Senhor me deu o trabalho, o Senhor me deu as circunstâncias, aqui, está tudo aqui, ajuda eu pensar direitinho aqui, como fazer com cada dólar que eu ganho. Quando a gente pensa em dólar, o nosso salário reduz, né? Não é? Não é? Já foi melhor. O ponto é que Moisés dizia assim: gente, eu estou falando nos meus termos, não é? Não como um hebreu. Gente, prestem atenção. Coloquem a Deus em primeiro lugar na sua vida, e o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentados. Mas não foi ele que disse isso, né? Quem foi? Foi Jesus que disse isso. Este era o ponto fundamental de Deuteronômio. Vocês devem obediência irrestrita e, por favor, decidam-se a favor da aliança. Quer dizer, o povo tinha que ter uma responsabilidade. Não era só Deus mandando, era o povo querendo. Era necessário o casamento dessas duas coisas para que tudo acontecesse. E eu vou avançar um pouco no tempo e perguntar para vocês: vocês se lembram como foi a primeira guerra que Israel teve quando passou do Jordão? A primeira guerra foi contra Jericó. Qual foi a estratégia de guerra? Não teve. O que teve? Deus disse assim: vocês vão passar 7 dias assim do lado de fora, só. Enquanto isso, Deus se encarregava de colocar medo no coração da pessoa que estava lá dentro. Paura, pavor. Sabe o que uma pessoa faz quando está com pavor? Ela esmorece, o espírito esmorece, ela enfraquece. Psicologicamente ela se destrói. Aí Deus disse assim: bom, agora vocês vão tocar a trombeta. Não tinha espada, tinha trombeta, tinha trompa, tinha instrumento que provocava vibração. Deus entende de física? Deus entende de física? Como é que a gente destrói uma muralha? Hã? Não precisa bater, é só vibrar. Não é? É só vibrar. Não se pode buzinar em túnel, porque senão o túnel... Não é? É. Vocês já entraram num recinto pequeno, pode ser até uma toalete, um banheiro, e encontraram o ponto de vibração? Viu? E a muralha de Jericó caiu. Quem é que estava por trás disso, entendendo da física e cuidando de todos os requisitos necessários para que a cidade caísse? Deus. Vocês já pensaram a gente trabalhar com um Deus assim no nosso cotidiano?
Simplesmente confiar. É por isso que a gente tem um chefe bom, um chefe mau, a gente pode obedecer ao Senhor. Porque o Senhor constrange, o Senhor destrói, o Senhor faz o que Ele quiser. E Moisés tinha que fazer o povo compreender isso, e por isso ele insistia tanto nessas questões. E ele passa então a liderança do povo para Josué. Então, algumas ideias básicas que estão expressas em frases ou palavras características repetidas para dar ênfase. Primeiro, cativeiro e redenção. Israel não deve esquecer que foi servo na terra do Egito, muitas vezes chamado casa da servidão, e que daqui o Senhor o reuniu com mão forte e com braço estendido. Segunda ideia, Deus dá ao seu povo uma boa terra, donde mana leite e mel, como jurara a seus pais, que a haviam de possuir como herança. Terceiro, Israel deve amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, porque ele o amara primeiramente na pessoa de seus antepassados. Deve ainda temê-lo e chegar-se a ele. Quanto aos outros deuses que não conheceram, devem desfazer mesmo os seus nomes. Só para vocês terem uma ideia, Deus não queria que uma árvore fosse plantada junto ao altar dele. Deus estabeleceu que ele escolheria o lugar onde o altar dele seria colocado, mas não autorizava nenhuma árvore em volta, porque a árvore virava poste ídolo. As pessoas utilizavam os postes, os troncos das árvores, os totens, para a adoração de deuses da região. Então ele não queria representação nenhuma, ele não queria que os trabalhadores trabalhassem nas pedras, para que elas ficassem quadradinhas, ajeitadinhas, para se ter um altar estético. Ele queria pedra bruta. Ele não queria nada mexido pelos homens. Ele queria uma coisa absolutamente natural. Então, onde é que eu estava? Quanto aos outros deuses que não conheceram, devem desfazer mesmo os seus nomes. Todo Israel vai ouvir as palavras do Senhor, já que se considera um povo santo e escolhido. Como todos os membros são irmãos, há que cuidar dos menos afortunados, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. E é Deuteronômio que estabelece pelo menos 2 dízimos diferentes. 2 ou 3, depende. O primeiro dízimo é para sustento dos sacerdotes e dos levitas. Isso foi estabelecido no Êxodo. Por quê? Porque a tribo de Levi não vai ter herança de terra. Vai ser unicamente sustentada pelo dízimo das outras tribos. E vai cuidar do culto. Enquanto que há um segundo dízimo legislado aqui no Deuteronômio que estabelece que esse dízimo você vai comer, você mesmo que doou o dízimo, que deu o dízimo, você vai comer o seu dízimo no lugar onde Deus escolher para você comer. Por quê? Para você lembrar que Deus é que te sustenta. Para você lembrar que Deus é que te sustenta. Mas nessa refeição que você vai tomar, você vai juntar órfão, viúva, levita e o estrangeiro que vive dentro da sua porta na forma de um escravo, na forma de um servo. Portanto, o dízimo tem a função de sustento da tribo de Levi, mas ao mesmo tempo de sustento da ordem social do povo. Tem uma regra que diz assim: do seu irmão você não cobra juro. Coitado, né? Ele ficou aqui na frente.
O primeiro banco sofre, né? Mas você está feliz, né? Está feliz. Segunda coisa, de 7 em 7 anos você perdoa dívida do seu irmão. Como é que é? O irmão precisou de dinheiro emprestado, você emprestou, além de não cobrar juro, quando chega no 7º ano, você não cobra mais a dívida, está perdoada. É 5 onde? Lá entre os judeus? Ah, no SBC? No SBC. De qualquer maneira, vocês podem perceber que Deus constrangia o povo a se perdoar, a se amar, a se respeitar. Há inúmeras regras de como não ter relações sexuais lá, que são malditas. Há regras lá a respeito do disfarce. Por exemplo, um homem não deve se vestir como mulher e uma mulher não deve se vestir como um homem. O que isso tem a ver? Tem a ver com um povo santo, tem a ver com um povo que é especial para Deus. E por isso vai andar de acordo com as regras de Deus e não do que as pessoas acham que é normal, que pode, que é legal. Não pode fazer o papel de. Então, na sociedade daquele tempo, não havia possibilidade de uma pessoa permanecer, tinha que se satisfazer com o seu estado original. Tá? Sobre o altar do Senhor, todos os presentes e sacrifícios serão levados ao lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, e aí todos se poderão alegrar diante dele. E, inclusive, aqui está a questão do dízimo que eu falei. A terceira modalidade de dízimo que havia é que a cada 3 anos eles reuniam aquilo que eles colhiam, as primeiras colheitas, e eles repartiam com o pobre, com a viúva, com o encarcerado, com o estrangeiro dentro da porta. Então, o dízimo era a taxa para a vida religiosa e a taxa para a vida civil, ao mesmo tempo, não é? Bem diferente da gente hoje. Quanto aos pecados, todos os pecados são condenados, especialmente a idolatria, que constitui uma abominação, e quanto às penas a sofrer, não haverá piedade, de sorte que o povo ouça e tema, e acabe por tirar o mal do meio dele. É como eu falei, olho por olho, dente por dente. Não faltam promessas de bênção quando chegar a hora do descanso. A quem cumprir os mandamentos do Senhor, ser-lhe-ão aumentados os dias, e tudo lhe correrá bem. Mais ainda, toda a obra das suas mãos será abençoada, comerá e fartar-se-á, e tudo será conforme o desejo da sua alma. Quando você pensa, então, em Deuteronômio, em que ele é útil para você? Bom, ele é figura de leis que foram aplicadas naquele tempo e que servem para a nossa moral hoje. Mas muito mais do que isso, Deuteronômio significa um retorno à aliança, um apelo ao retorno da aliança que Deus fez. E isso demanda das pessoas do Antigo Testamento a mesma fé que nós temos no Novo Testamento. Então você diz assim, como é que as pessoas viviam no Antigo Testamento? Por fé. Consequentemente, por obediência. Como é que as pessoas do Novo Testamento devem viver? Por fé.
e, consequentemente, por obediência. Eu sei que a gente está passando assim muito rápido por tudo isto, só vai ter sentido se você ler Deuteronômio, e muitas vezes você vai ler Deuteronômio e vai dizer, outra vez Moisés está dizendo isso? Outra vez. Ele não se cansa de dizer as mesmas coisas. Tornem para Deus, obedeçam a Deus, andem nos seus estatutos, nos seus mandamentos, nas suas leis, e vocês serão abençoados de um jeito que vocês não imaginam. Mas esqueçam o Senhor e vocês provarão o sabor da sua ira. Esse é o aviso que ele deu àquele povo e certamente ele nos dá.